quer vender alguma coisa? Venda, Entrega entrega e gestão. Nossa, vou entrar pro e-commerce, vou vender na internet. E a preocupação fica muito em cima disso. Preciso vender. Você pode dar uma dica pra eles assim, o que você acha que eles mais erram hoje, os e-commerces que estão no Brasil aí, funcionando? Então, que eu acho que se aplica perfeitamente. Primeiro, que a gente já começou falando, que é não fazer o planejamento financeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje nós temos um convidado que nos conectamos São Paulo, Rio. Certo, Mário? Quem quer dinheiro? Olha aí, Alessandro Schlomer. É isso aí. Diretor financeiro por assinatura. Que história é essa, Alessandro? Negócio chique, Mário e Clarissa. Chique. Um prazer estar aqui, né, carioca, com duas pessoas incríveis que eu tive o prazer de conhecer numa imersão de empresários. Sim, foi muito bom. E agora a jornada continua. Estamos aqui no podcast da Econ Lovers. Muito Prazer. bem, foi um prazer. É um prazer te receber aqui, né? E realmente até deixar claro como, né, essas imersões, elas trazem conexões de valor. E você foi essa, né, conexão que nós fizemos lá. E hoje estamos aqui para que as pessoas tenham o prazer também de conhecer um pouco mais da sua história. Tem livro, tem muito papo aí pra gente conversar aqui, certo? É isso aí. Eu gosto muito, eu sou suspeito, né? Essa oportunidade de imersão, de grandes eventos, não só o aprendizado, melhoria de evolução de mentalidade, mas também essas conexões fazem muita diferença na jornada aí. Aí você acha que é fácil trazer um cara desse concorrido pra cá, gente? Veio Não é direto fácil, do não. Rio, gente. Ele vai estar num evento aqui, esse carioca incrível que é o Alessandro, e ele vai estar num evento. A gente aproveitou que ele tem uma agenda muito doida aí, ó. Ó, vou estar aí perto de vocês. Bora gravar, agora, né? Vamos gravar agora, porque eu preciso que você fale pra galera. Então, assim, a gente vai contar muita coisa sobre financeiro aqui. Nosso público é de e-commerce e eu acho que você tem bastante insight legal pra essa galera. Mas começa já de cara falando o que é o diretor financeiro por assinatura. Vamos lá. Que é o que você atua assim, que inclusive, eu acho que se a galera te procurar na internet, provavelmente você vai estar sendo exposto, né? Com Sim. marketing ou falando sobre esse assunto, né? Que é uma Exato. coisa tão diferente que eu acho que talvez o nosso público nunca nem tenha ouvido falar sobre isso, né? Perfeito. Como que foi? Eu trabalhei mais de 15 anos em grandes companhias brasileiras, multinacionais, e tive a oportunidade de ser CFO, ser diretor financeiro, por vários anos em mais de uma companhia também, tanto nacional, economia tradicional, e de modelo dessa nova economia de startup, fintech, por aí vai. E eu percebi, durante esse tempo, que somente grandes companhias tinham condições de ter um CFO e muitas vezes não adianta só o CFO. Esse CFO ele precisa ter pelo menos um especialista da área de controladoria, planejamento financeiro empresarial, que são esses nomes que eles chamam. Para quê? Para ter a mão de obra técnica, para desenvolver todos esses controles financeiros e relatórios, e aí o CFO conseguir interpretar e ter a visão estratégica. E o que eu percebi? Que uma enorme quantidade de companhias de médio porte e, quiçá, de pequeno porte, que estavam perdidas numa cegueira financeira porque não tinham como contratar esse apoio dentro de casa. Até porque não é assim, algo barato, né? Não é barato e muitos não sabem nem o que eles precisam exatamente. Aí o que acontece? Muitas dessas pequenas empresas contratavam apenas as mentorias. E eu não tenho nada contra a mentoria, inclusive faço mentoria também, só que a mentoria, muitas vezes, ela fala o que você tem que fazer. E aí, o empresário que tem uma empresa, principalmente de médio porte, ele não consegue fazer tecnicamente. Tem alguém para executar, né? Isso. Então, nós pensamos na ideia de o quê? Eu pensei, na verdade, inicialmente, convidei o meu sócio, que é o Leonardo, que hoje é meu sócio na Potência, para a gente montar uma solução que eu ajudasse essas empresas que estavam um pouco abandonadas no âmbito de gestão financeira a terem essa mão de obra especializada de controladoria, mais a visão estratégica financeira do CFO, chamando isso de diretor financeiro por assinatura. Caramba, ele Muito montou um legal. SaaS
É isso. que não é um SaaS. Eu não sei que nome que dá pra isso, porque um SaaS é um Software as a Service. Só que certo? nesse Software por serviço. Você é uma pessoa por assinatura. Serviço, é isso aí. É o CFO as a Service, em português, o diretor financeiro por assinatura. CFO as a Service. Eu prefiro o diretor financeiro por assinatura. Eu também. Mas no Google o pessoal procura muito CFO as a Service, engraçado. CFO as a Service. Por mais que eu bata muito no diretor financeiro por assinatura para deixar a nossa língua mesmo mais CFO fácil. Yes. Que eles botam tudo junto ali. Caramba. Mas é isso. E olha que legal. Gente, vocês não fazem ideia, ele atende uma galera da pesada aí, hein? Nós atendemos empresas diversos locais do Brasil, pessoas até mais conhecidas. A gente tenta, né, publicamente às vezes tem troca de mensagens, de depoimentos, e aí acaba ficando público, mas a gente tenta não expor quando a pessoa realmente não é pública. Mas a gente tem hoje companhias desde pequeno porte, que hoje é a menor parte, no faturamento até 150, 200 mil mensal. A gente tem a maior parte, que é a de médio porte, que fatura ali entre 300 mil reais até 5 milhões. E a gente chega num tamanho de companhia que fatura 11, 12 milhões por mês. Então, que já não é tão comum. O comum fica no médio porte. Né? Uma faixa de 300, 400 mil por mês, até 3 milhões por mês, 5 milhões por mês, é a maior. Por que é a faixa que mais tem trabalho para a gente? Porque já tem muito volume, precisa e não tem, às vezes, conhecimento e nem caixa para ter tudo dentro de casa. Aí a nossa solução cai como uma luva. Uma luva, né? Isso que a gente identificou nesses 2 anos e meio de empresa. E aí me fala uma coisa, só para continuar puxando esse assunto, e eu já com certeza passar para outras perguntas legais que a gente tem aqui. Que tem algum case ou pessoas que você pode abrir do digital, que, pô, esse cara tá no digital, é cliente nosso, a vida dele mudou quando a gente entrou, só pra galera entender a importância do digital e o financeiro, não no sentido que todo mundo já sabe, todo mundo sabe que precisa de um financeiro, né, Alessandro? Mas não é todo mundo que sabe a potência que é, e é por isso que é potência. É isso aí, que potencializa empresas, né? Potência, depois vocês procuram aí, potência soletrada, P-O-T-E-N-C-E-R, Potencer. Você quer identificar um brasileiro, um mineiro ou um carioca, se ele falar P-O. Se falar P-O, é paulista. Né? Eu também falo P-O. P-O é carioca também. Legal. Mas você tem alguém que você pode falar assim do digital que você atende? Então, uma pessoa mais famosa da mídia que o pessoal conhece é a Camila Farani. Camila Farani, ela veio em Shark Tank e ela tem alguns negócios, né, investidora também, e uma das empresas dela, que é um bebelô dela ali, que é a empresa de educação, totalmente ligado também ao mundo digital, que é a FEM, Farani Escola de Negócios, nós fazemos esse serviço, esse apoio para ela, já deve ter aí aproximadamente 1 ano de trabalho nessa assinatura. Farani é top, né? Isso, ela é muito exigente, é muito inteligente, nos ensina muito também do outro lado, e a gente consegue ajudá-la nesse âmbito de gestão financeira estratégica através desse modelo, e para a gente é um privilégio. Ela é carioca, mas a gente atende, como eu falei, empresas de todo o Brasil. Então, hoje eu tenho empresas de Santa Catarina, São Paulo, Rio, então ele contrata esse diretor, esse CFO as a Service, né? Online também, né? Online. Que é mais legal ainda. Totalmente. Gente, o cara atende um Shark Tank que tá aqui na nossa mesa. Nossa, que honra. Nós temos uma empresa de tecnologia que é uma startup que já cresceu demais, mas ele se considera uma startup, que é interessante, que é do Rio Grande do Norte. Eles são um modelo de entrega focado em, como se fosse o Uber, só que B2B, focado. O nome é B-Delivery. É uma empresa incrível e a gente está fazendo todo esse trabalho para eles, é um privilégio. E o que é mais bacana, eles já devem estar com a gente também mais de 1 ano e nós nunca nos encontramos presencialmente. Não que eu não gostaria, mas às vezes não ficaria viável. E nem houve necessidade até o momento, não houve. Tudo rodando. Uma entrega de excelência, nós temos uma parceria incrível e nunca nos encontramos presencial. E, de novo, não que eu acho ruim, eu acho incrível, mas às vezes a gente não consegue viabilizar, porque o cliente quer preço bom, e a gente precisa de escala, precisa de monetizar esse negócio com custo viável. Nós sabemos bem isso. Então, nós tivemos que usar, de fato, o remoto para viabilizar essa solução num custo realmente viável para essas empresas. Sim. E assim, Alessandro, a gente sabe, né, que a gente está no e-commerce, tem muita gente falando, nossa, vou entrar para o e-commerce, vou vender na internet, e a preocupação fica muito em cima disso, preciso vender. Preciso estar em algum canal de venda. E aí esquece que, peraí, mas será que eu preciso ter um dinheiro para investir? E como que você, né, vê esse cenário, ainda mais agora que quem não está no digital já
tá atrasado, né? A gente até, quando vê alguma empresa e não tem um site, não vende pela internet, você fica, opa, Vou colocar a pimentinha aqui na pergunta dela. Só pra ela não... Meu Deus. Foi muito delicinha. É uma polêmica. O Mário gosta de polêmica. Aproveitando o que ela falou, às vezes o cara tem o dinheiro pra investir, porque ele com certeza se pergunta, tenho que ter dinheiro? Aí, ele, obviamente, ele fala, tem. Mas qual é o problema? Às vezes ele tem o dinheiro, mas só dá pra fazer uma coisa. Que é, às vezes, comprar o produto e começar a vender. E aí, ele não vai conseguir ter um analista financeiro. Sim. E aí, como é que faz? Você vai começar errado. É uma pergunta complexa. Eu vou tentar ser objetivo por causa do nosso tempo, mas claro, depois a gente pode explorar melhor. O que eu vejo em relação a isso? Primeiro, o e-commerce, por ser algo muito dinâmico e muito fácil da pessoa começar de forma simples, pequena, de casa, tem todos o e-commerce, né? Tem todas as maturidades. E vocês conhecem mais até do que eu, a estatística é cruel de falência, de velocidade de falência para e-commerce. Não é à toa, porque muitos vão de forma muito aventureira sem fazer um dever de casa. O que eu entendo que quando a gente fala de dinheiro, fala de e-commerce, fala de começar, como é que começa, como é que faz? O que eu entendo? Tem que fazer um estudo de viabilidade. Precisa ser algo incrível? Claro que não, até porque muitas vezes as pessoas não conhecem. O que é um estudo de viabilidade? É você projetar no tempo, pelo menos 1, 2 anos, como é que você pretende ir crescendo na tua receita e abaixo qual o custo que você pretende ter. Você tem que ter ideia de qual o mix que você vai trabalhar, né? Como é que vai ser esse percentual de margem. É uma coisa, pode ser num caderno, numa planilha. Mas não pode começar sem isso. Sem isso é altíssimo risco. Pode, aí vai para estatística. É perigoso. Então, se começar por aí, você pode depois dividir isso em fases. Sim. E aí a primeira fase, puxando até para o mundo das startups, é o quê? Ele entender se esse negócio tem mercado. Market fit. Exato. Né? Famoso então, market fit. aí, Mário, você precisa saber o recurso que você precisa para essa primeira fase. Nesse teu plano de 2 anos, 3 anos, você vai fasear ele e você vai ver, olha, para a primeira fase, para eu começar a testar o mercado, poxa, com X mil reais eu consigo. Aí você faz para aquilo. Funcionou? Aí você já começou até a gerar um próprio caixa, porque já começou a testar e o negócio funcionou. Aí você coloca uma segunda etapa. Aí, claro, depois a gente vai entrar em temas de como que vai buscar crédito, se é investidor, se é banco. Caixa é investimento? Não é investimento? Isso, né? tem muito papo aí. Mas o que eu faria no papel do empreendedor de e-commerce é fazer esse planejamento, pode ser uma planilha. Não precisa nenhum sistema elaborado, não precisa nem contratar um especialista. É porque por mais que nem seja vai o ter esse ideal. dinheiro, né? Mas às vezes não tem A momento, princípio, né? dinheiro para isso. Faz uma planilhazinha. Vai errar? Vai. Mas pior é se não fizer. Porque o planejamento financeiro, o orçamento, eu não conheço ninguém que tenha acertado no real exato. Pô, essa frase eu amei. Começam a vir- melhor fazer errado do que não fazer. É isso, porque quando eu faço um planejamento, eu já exercitei muito os riscos, as expectativas, onde que estão os obstáculos, e aí eu fiz. Ele não vai bater exato, nem pode, senão é uma mágica. Mas você vai fazer o quê? O acompanhamento. Real versus planejado, para ver o quanto se está descolando e tomar decisões com maior velocidade. É o E que a aí gente vê. não dá pra guardar na gaveta, né? Não, tem que ser vivo. É. É melhor uma planilha toda Que você olhe... colorida ali, que você realmente use, do que um sistema incrível que ninguém abra. Um business plan de 40 páginas que ninguém você nunca mais acessa. olhou, né? Isso. Só Tem foi no muito banco isso. uma vez. Tem, então, Já por vimos isso, empresas que têm aquele planejamento financeiro da NASA Mas e não ninguém funciona. acompanha. Não adianta nada. Aí só não funciona. No dia da reunião, pra mostrar, né? Só funciona ali. E olha lá, e pra olha lá. mostrar na tela. Porque às vezes tem o orçamento anual, o planejamento, mas não tem o acompanhamento, que é o Sim, real sim, versus o orçado, sim. porque não tem uma máquina para criar isso. Só pra inglês ver, né? É isso. É perigoso. Então, um pouquinho do que eu falaria. Galera, vocês têm noção? Ele falou que, vou falar rapidinho, só um pouquinho, né? Mas já que eu for aprofundar aula. nisso aqui, Papo é bom. Pô, é muito bom. eu gosto. Você, quando você tava falando, eu tava pensando aqui, Alessandro, quando a gente fala de colocar um e-commerce no ar, é óbvio que a preocupação financeira vai existir, assim, não existe uma pessoa no mundo que não vai ter essa preocupação. Sim. Porque se ela tá abrindo um e-commerce, é porque ela já tem uma preocupação financeira, senão ela nem se meteria Sim. nessa loucura, né? Sim. Então, quando ela fala assim, eu vou abrir um e-commerce, ela tá lá, sei lá, vou começar a vender roupinha pelo Instagram. Vou comprar umas roupinhas aqui, que eu faço academia, vou comprar umas roupas, umas calças leggings, uns tops legais, e vou lá no meu CrossFit apresentar, né,
porque sabe que o CrossFit é quase uma religião. É o que testemunho vai de CrossFit, né? Converti já, Os dois? hein? Não, eu não participo. Minha esposa... Eu ainda não batizei. Eu ainda não A batizei. Sabrina. Eu sou um crossfiteiro arroz, eu vou pra acompanhar, né? negócio Eu ainda não batizei, né? mas tô quase Eu batizando. não tive coragem ainda não. Minha esposa vai... É o testemunho de Você CrossFit. passa o telefone dela, eu dou as dicas pra Vai, te boa. convencer. Mas é muito bom, exercício físico, você tá lá e tudo mais. Mas o que acontece? Ela tá lá no CrossFit, tem aquele clube, né? Que eu tô brincando aqui, porque é um clube, né? A galera vai se conhecendo e tal. isso E aí ela começa a vender ali. Então o e-commerce dela começa ali. Sim. Pô, mas não é e-commerce, mas é físico. Não, começa assim. Daqui a Sim. pouco o WhatsApp começa a bombar, não é? Sim. Aí começa a vender no isso aí. WhatsApp. Aí vem contabilidade. Pô, preciso ter que vou ter que emitir nota. Porque começou a entrar dinheiro na minha conta. Olha o problema do E Pix aí- aí, aquela e agora? polêmica do Pix. Pode vender, não Então, pode? começou a vender no Pix, começou a entrar dinheiro na minha conta. E agora, o que eu faço? Porque eu vou ter que... E o IR? Vai vir o Leãozinho, O vai Leão vir, tá meu amigo. ali. E não é o do Caetano Veloso, não. É outro Leãozinho. Ó, pega imposto, a retroativa, aquela confusão toda. A gente já sabe, a ideia aqui não é falar de contabilidade Sim, pesada. sim. Mas o e-commerce começou ali. Começou a transacionando A operação digitalmente, né? Com Pix. E em algum momento, Alessandro, essa pessoa vai se ligar. Ela vai falar assim, caramba, eu vou ter que aprender a fazer o caixa disso aqui, porque tá na minha conta pessoal. E ela vai querer crescer, certo? Tirando Sim. que ela não tá preocupada, mas se ela quiser crescer, Sim. ela vai precisar crescer. E aí, qual é a dica que você, assim, com tantos anos já na área financeira, daria pra ele, assim? Pô, a primeira coisa que eu faço é ir primeiro pra um contador, ou primeiro eu vou conversar com alguém que conhece de financeiro pra me ajudar a montar algo, pra aí sim eu ir pro contador. Pessoal, pensa no cara que tá começando mesmo, tá aquele meizinho ali, Perfeito. ele nem é seu cliente, esse cara, mas Sim. pra onde que ele vai? Onde ele grita socorro, sabe? Então, Mário, Clarissa, o que eu vejo? Eu falo isso porque eu comecei uma empresa do zero também. Eu tenho 2 empresas. Uma é mais de meios digitais, e canais de YouTube e tudo mais, Instagram, e outra é da Potência, que é o meu carro-chefe, diretor financeiro por assinatura. Eu também tive que decidir essas coisas. Claro, agora falando no mundo do e-commerce, mas que é uma empresa. É um negócio, trafega grana, é o mesmo risco do que uma empresa que não seja e-commerce. O que eu entendo? Se entender o que aquele negócio tem mercado, você quer desenvolver aquele negócio, abra uma conta pessoa jurídica, né, naturalmente junto com a abertura da própria empresa, da categoria adequada, com o contador. Antes de contratar qualquer consultor financeiro, na minha visão, tenha um contador, abra a empresa e abra a conta pessoa jurídica, bancária. Depois as coisas vão começar a fluir. Aí, o próximo passo, seja se a pessoa tiver esse conhecimento, ou com um funcionário, ou com uma consultoria financeira, começar a arrumar as questões de fluxo de caixa, DRE gerencial para entender lucratividade, Então, esse que por aí vai. Esse começo já vale a pena ele ter um consultor financeiro, pelo menos para abrir a mente dele nesse sentido. Então, Mário, o ideal é que sim. Aí você falou, mas o cara é pequeno. Mas o Pra cara quebrar. pode ser pequeno e já ter um investimento A gente inicial conhece adequado. e-commerce aí que faturam assim 200 mil no mês. Sim. E se você falar DRE e o cara gostar de rap, ele vai achar que eu tô falando do Dr. Dre, porque ele nem sabe o que é. E esse é um perigo. É um perigo? É um perigo. Por quê? Você está crescendo, mas você conhece o teu ciclo financeiro, você conhece a tua geração de caixa, você conhece a margem de contribuição por categoria, por produto e a lucratividade de fato. Se não conhece vendendo 200 mil por mês, tem uma lanterna amarela para vermelho. Cada frase que ele falou, ele levei um tiro. Ele falou assim: ciclo de caixa, ciclo financeiro. Não é? Tá. Porque assim. Não, e fora que o e-commerce vende pra fora. E tem aí alguns tem uma questão aí, né? que- Contábil é uma loucura. É. É porque você falou frases muito legais. Por isso que eu falei que é quase que eu tô Sim. me sentindo um velho oeste aqui. Você tá me dando um tiro. Pau, Coisas pau. fortes. Depois você falou ciclo financeiro é uma coisa. Sim. Porque essa palavra ela representa uma atividade, né? É quase uma ciência. O ciclo financeiro, de forma bem resumida, é o quê? Quando você... E o e-commerce, ele cai isso perfeitamente. Você tem o prazo médio de pagamento que você compra dos fornecedores. Vamos pensar numa operação que o cara Vamos compra continuar falando e sempre- revenda. Ó, se você me agradeça. Se você for um vendedor de roupa de academia no CrossFit, Aí, é eu o tô- case. nós estamos dando uma aula pra tu aqui. É isso aí. Você vai virar meu case, tá? Isso aí. Meu case. Um nome pra essa pessoa. O nome? Pode mudar? Thalita, vai. Thalita, vendedora de roupa para academia no CrossFit. Começou, já foi pro contador, já abriu o MEI. Sim. E aí agora ela escutou o podcast e falou ciclo financeiro. Ela falou, o que é isso? O que ela tem que Não entender? fiz isso. Thalita, Esse é no cenário da Thalita. é isso. Vamos lá. Thalita, peço o seguinte. Como que você compra essa peça?
você compra pagando à vista, você compra em 30 dias para pagar, esse é o prazo médio de pagamento do fornecedor. Prazo médio de pagamento. Imagina que seja em 30 dias. Show. Então, cada vez que ela faz uma compra, ela demora 30 dias para pagar o boleto. Só que essa peça, quando chega, ela fica... Em quanto tempo, em média, que dura aquilo ali no estoque? Qual o prazo médio que fica no estoque? Que é o giro do estoque. Mais 30 dias, mais 20 dias. Então, você tem mais um tempo ali que você tem que ficar aquilo ali preso no estoque. E aí, quando você faz de fato a venda, você recebe à vista ou você recebe a prazo? Se você receber a 60 dias, parcelado, tudo isso vai interferir. Por quê? No final das contas, o ciclo financeiro é quando você consegue entender essa matemática. Quanto tempo eu recebo, em prazo de dias, prazo médio de recebimento, diminuindo o prazo médio de pagamento. Aí você tem o líquido. Aí com isso você soma o teu prazo médio de estoque. Aí você começa a saber qual é o número de dias que você tem que assumir aquele pepino, ligado ao próprio capital de giro para aquilo ali funcionar. Então, isso tem a ver com o ciclo financeiro. Você falou, você está dando por cima, assim, né? Claro. A ciência. Claro, por isso Na que eu prática, falei. então, olha só, só pra gente ver se funciona pra Thalita. Thalita foi lá e comprou R$1.000 em peças de e-commerce, tá? Comprou lá R$1.000. Thalita tá vendendo seus tops, seus leggings lá, e ela comprou R$1.000 de estoque. Sim. E aí, nesses R$1.000, ela tem... Vamos chutar aqui que o ticket médio dela é alto e tal. Sim. Vamos falar que ela tá lá com 100 peças no estoque. Sim. Né? Cada uma... R$1.000 ela vai vender isso por 2.000. Isso. Pra facilitar. Certo? Isso. E ela tem lá 100 peças no estoque. Então, eu estou números que não tem nada a ver, mas só pra gente colocar números redondos, Sim, né? pra facilitar. 100 peças no estoque, R$1.000 pra vender, e ela quer vender isso Por pra 2.000. chegar em 2.000, ou seja, vai colocar aí uma margem de lucro aceitável. Sim, vai dobrar o valor ali, o markup ali. Isso. Botou o markupzinho dela lá, começou a vender. O que você está falando é quanto que você comprou, quanto tempo isso que você comprou leva para ser vendido, que é a cobertura de estoque dela. Sim. Certo? Vamos dizer que dura 2 meses. Sim. Só que Boleto. ela não vendeu no boleto, nem no Pix. O pessoal lá, o pessoal do CrossFit dela é tudo, ó, mão de vaca lá, tem fechado. E aí eles pagaram tudo em Caloteiro, 12 né? vezes. Não... Pagou tudo em 12 vezes. Se ela deu no possibilidade, a pessoa vai pagar o mais longe possível. Aí ela vai parcelar. Só que a Thalita foi ver a margem de lucro do produto dela. Se ela parcelar ela assumindo os sem juros, ela vai se lascar inteira. Ou E ela aí vai ter que ter o capital de giro pra isso. E aí ela Aí não que é o tem. capital de Ela não giro. tem. Lembra que a Thalita Sim, né? começando agora. Aí ela vai lá tem. e joga os juros pro cara, tá tudo bem. Sim. Aí ela fala, agora eu vou antecipar, ó. Vou fazer antecipação. Só quando ela vê a taxa de antecipação, que é o quê? Pegar aqueles 12 meses que ela ia receber picado, e ela fala, eu quero receber tudo amanhã. Perde uma parte. Daqui 3 dias, aí vem mais Sim. taxa em cima dela. Quer antecipar? Antecipa. Só que aí ela não pode antecipar, porque no cálculo dela tá assim apertadinho, né? Sim. E aí ela vai lá e não antecipa o valor. E agora, ela vai receber aquilo que ela vendeu em 12 meses, vendeu em janeiro, só no outro janeiro que ela vai receber, ou não, em dezembro que ela vai receber, Sim. todo o valor daquela peça, dividido em 10 vezes, R$100, 10. E o aí- fornecedor? Só Já que pagou, isso que eu ia né? falar. E aí, em 2 É, meses, então. o estoque acabou, Aham. e ela só tem Precisa comprar de novo. Se ela vendeu tudo em 10 vezes, em 2 meses acabou o estoque, que era a cobertura que a gente falou aqui. Sim. Ainda tem mais 10 meses para ela receber todo o dinheiro. Ela não tem caixa para recomprar e pagar o fornecedor. É o tal do capital de giro. Aí ela quebra. E sabe o que é legal, Mário? Falando pra Thalita, às vezes fala assim, olha, o meu foco agora é crescer. Depende. Se você não tiver a modelagem financeira bem Vende desenhada... mesmo, segura aí, né? Porque quando você aumenta as vendas, e até o Dema, que a gente foi lá na imersão, Sim. fala muito disso, quando você aumenta as vendas, naquele momento mais de curto prazo, normalmente você queima mais caixa, para depois chegar o tal do lucro, do aumento das Sim. vendas. É quase impossível você aumentar a venda e direto aumentar o teu caixa, normalmente queima. Então você tem que ter grana para isso. Por quê? Quando você vai aumentar a tua venda, às vezes você tem que aumentar a tua equipe, atendimento, tem que aumentar estoque. Então, tu Não tá adianta queimado. vender e não entregar. Ó, Thalita, É. a gente nem falou da troca, tá? Daquele cara que nem eu, Devolução, né? o barrigudinho que nem eu, que começou a fazer o crossfit, emagreceu, e o que aconteceu com ele? Trocou a roupa. E aí ele comprou errado a peça, porque agora ele tá usando o M e ele achou que era G. Aí ele vai comprar, vai devolver, aí você não vai ter a peça pra trocar, e agora? Aí você fala assim, tô assistindo esse podcast, eu vou embora daqui agora, porque eu tô ficando triste. Não, o que é o que você falou no começo é planejamento antes de começar. É isso, planejamento. Por isso que o planejamento, ele é vivo, ele vai sempre sendo atualizado, e tem que ser por fase.
para ninguém desanimar. Mas tem que ter, porque se você vai deixando a vida levar, né, como o Zeca Pagodinho diz, é perigoso, porque às vezes você... O que quebra mais a empresa? Não é o prejuízo econômico, é a falta de caixa. Entendeu? O que mais quebra uma empresa hoje é a falta de caixa. Não é o prejuízo econômico, é a falta de caixa. Sabe o que é a diferença disso? Fala aí. A diferença é a seguinte, Thalita, ela vendeu aquilo tudo ali por R$2.000, né? Se custou 1.000, pensando só nessa operação, ela teve 1.000 de lucro. Vamos pensar que a Thalita, R$1.000, ela não conseguiu vender por 2.000 e vendeu por 800. Ela teve R$200 de prejuízo econômico. Agora, o caixa é outra coisa. O caixa é isso que você falou. Se ela pagar em 10, se o cliente vai pagar ela em 10 e ela pagou o fornecedor de uma vez, é totalmente diferente o fluxo de caixa, real, caixa financeiro, para o prejuízo econômico. Eu já trabalhei como CFO numa startup que tinha R$500 mil por mês de prejuízo econômico. E hoje ela está voando. Por quê? Porque ela tinha caixa para sustentar esse prejuízo por um tempo. Ela se planejou. Posso ficar no prejuízo? Ela estava capitalizada. Ela passou por esse tempo, fez o break-even, que é o ponto de equilíbrio, e hoje ela tem lucro. Maravilhoso. Agora, se você não tem caixa, qualquer espirrinho que você acontece ali, um resfriado, você quebra a empresa. Porque falta de caixa, você não paga fornecedor, não paga funcionário, não paga imposto, quebra o negócio. Thalita, nós acreditamos em você. Continua. Só que lembre-se, se não pode parcelar, não pode parcelar. É isso. Olha pro seu caixa. É isso, olha, pagamento é só no Pix. Vou dar um exemplo para vocês real. O nosso modelo da Potência, falando abertamente, diretor financeiro por assinatura, o nosso modelo de cobrança, Pix, é a mensalidade antecipada. É como você se planejou para sustentar o negócio. Ninguém fechou por causa disso. E o que significa? Eu tenho 0% de inadimplência hoje. É uma decisão. Eu comecei o negócio assim. Tá certo ou errado? Depende. Quem manda é o empreendedor, o dono. E o mercado, né? O mercado te abraçou nisso. Então, isso, mas assim, pode ser que um cliente no caminho não queira trabalhar comigo. E aí, claro, eu vou entender que é exceção, eu vou entender o mercado e tá tudo bem. Pra quê? Pra eu não ter outros riscos que eu não quero ter. E até o momento você teve sucesso. Não tive ninguém que não fechou por isso e não tem inadimplência. Então, Thalita, em vez de parcelar em 12 sem capital de giro e quebrar, olha, gente, eu só recebo à vista. Agora, se você comprar 10 peças, por exemplo, aí eu parcelo em 2. Agora, se o fornecedor... Mas tem que entender qual é a é realidade, que número é esse, exatamente. No início, vende à vista. Sim. E se o fornecedor da Thalita aceitou parcelar? Ela falou, não, eu parcelo isso pra você, está começando, Thalita. Eu faço pra você, ó, o fornecedor dela é o tio dela. Lá, sabe aquele love money que vem da família? Sim. Ah, não, eu que te falei, é só seu tio, pô. Eu vou investir em você. O investimento que eu vou fazer em você só me pague em 20 vezes. Opa, já posso parcelar em 10, porque eu paguei ele em 20. Sim, só tem que lembrar o seguinte, se ela parcelar em 10 para a pessoa pagar no Pix, ela pode ter inadimplência. E o tio dela vai ter inadimplência, eu tenho que pagar o tio dela. Ou seja, não pode ser Pix parcelado, tem que ser parcelado cartão garantido, certo? Que ela pode entendeu? Tem que ser parcelar no boleto garantido. Inadimplência tá na mesa. Sim, a gente sabe que os índices estão porque o e-commerce, a maioria é parcelado cartão. Isso. Perfeito. E aí, opa... porque a Thalita ainda tá vendendo no CrossFit, por isso que eu fiquei preocupado com ela. Mas no e-commerce tradicional mais evoluído já, no digital mesmo ali, aí sem dúvida vai ser parcelado. Tomara que a Thalita exista mesmo, né? Que ela já comenta aí pra gente. Tem. Se você pensar aí, tem pessoas próximas que são Thalitas. Mas esse papo é ótimo. E serve para a maior parte dos empreendedores do e-commerce. Porque tem que tomar cuidado com isso. É melhor você não ter uma condição muito facilitada e sustentar a tua empresa, não quebrar a tua empresa porque é problema de caixa. Você já cria um filtro, né? De clientes que você quer alcançar e tudo mais. A gente atende várias empresas. E um grande problema das empresas é inadimplência. Porque às vezes ela vende a crédito. E não cartão de crédito. Vende a crédito e vai pagar em boleto depois. Distribuidor de produtos de limpeza, de higiene, e depois não paga, inadimplência. Então aí você vai atrás, aí não tem como, vai pra justiça, uma lenga-lenga, é muita novela, entendeu? Pra cobrar. Então a inadimplência arrebenta. Tomar cuidado. Bom demais. E aí agora, eu queria falar um pouquinho do seu livro. Você pode contar um pouco de como foi escrever, né? Como que surgiu essa oportunidade. E o seu livro chama O que Descobri Empreendendo. E, inclusive, a gente também, né, estamos nesse universo. Nós estamos descobrindo, empreendendo. Isso, estamos nesse universo. E, assim,
realmente são muitas descobertas, coisas que a gente já imaginava e outras que estão surgindo. E o que tem sido mais legal são ouvir histórias reais, acho que é isso que fala, né, aí esse livro de histórias reais. Conta um pouquinho. Então, esse projeto foi um convite de um grupo de empresários que eu participo, chamado Empresários S.A., empresários do Rio de Janeiro, e eles tiveram essa ideia, o dono da editora, que é o João, da editora Insight, fez essa proposta de juntar empreendedores que ele entende que seriam interessantes estar nessa obra, e cada um, de fato, contou sua história no mundo do empreendedorismo. Não é receita de sucesso, ninguém pensa nisso, todo mundo aqui está ainda aprendendo, sempre é aprendizado contínuo, não tem jeito, mas são histórias reais, onde a gente realmente... mais transparente possível. Vulnerável. Vulnerável. Mostramos as vulnerabilidades, né? Como a Brené diz. E tem mulheres, tem homens, vida real. Então, essa foi a ideia do livro. Cada um fez um capítulo, são 10 coautores, já fez o lançamento, ele está vendendo na internet, tudo mais. Poxa, o pessoal está dando feedbacks assim, incríveis, porque estão se identificando com tantos desafios do mundo do empreendedorismo. E a ideia do livro é essa, entendeu? E a gente conta um pouco do que a gente está vivendo na pele mesmo, entendeu? É que assim, o que é legal é de você ouvir histórias reais, é que você fala, opa, não sou só eu, né? Não se sente um ET, né? Nesse universo. Né? Isso, exatamente. Isso. E fora que, claro, pode ser que a pessoa encontre aí algumas problemáticas que ela não vai precisar passar. Né? Então é melhor ler aí, descobrir o que já aconteceu. Aprender com os erros dos outros. Isso, não aprender errando. É melhor, né? Errar com o dinheiro dos outros é uma delícia. Porque agora eu tô errando com o meu. Então assim, né? Porque todo mundo fala que errando se aprende. E eu concordo, mas o mundo perfeito é você aprender com o erro dos outros. E o livro, né? Não só esse, claro, qualquer livro, eu acho ele, assim, o melhor ROI que tem de retorno de investimento, porque é um valor irrisório se você comparar mentorias, cursos, e você tem, às vezes, o conteúdo mais verdadeiro que o autor está colocando. Lê quantas vezes você quiser. Lê quantas vezes quiser. Não tem como não ter retorno, só se a pessoa não quiser aproveitar. Então, eu acho... Eu, por exemplo, eu li as histórias dos 9 colegas que estão aqui e tive insights, percepções e aprendizados incríveis que eu nunca tinha passado. Também tem uma trajetória não tão longa, então tem muita coisa pra gente aprender. Tá no Kindle, né? Esse teu livro aí também. Sim, tem no Kindle, tem na Amazon, no próprio site da Livraria Insight. E se jogar na internet o que descobri empreendendo, vai achar ele rapidamente no Google. O que você descobriu, Alessandra? Então, tem muita coisa que a gente conta ali, né, falando do meu capítulo, mas algumas coisas que me marcam, eu gosto eu falo até isso muito com os clientes nossos, eu entendo que tem alguns pilares críticos para o empreendedorismo. Basicamente, na minha interpretação, tentando ser o mais resumido, o primeiro é venda. Não adianta querer fazer uma baita estrutura de gestão, por mais que eu seja diretor financeiro, mas não adianta. Se você não está nem vendendo, você gasta uma fortuna, pega o sistema bam, está nem vendendo, não testou o mercado, fez nada. Então venda. Depois que você tem esse pilar da venda já rodando... anota aí, gente, eu tô aqui. Vamos pensar 3 pilares, e eu explico isso mais a fundo. O segundo é a entrega. Não adianta eu vender um produto, vender um serviço, seja para o e-commerce ou seja para o prestador de serviço. É entrega. Nem se fala. Olha, eu sei nomes, vou só pegar um parênteses rápido. Claro. Eu fiz uma compra de um perfume para minha esposa num e-commerce conhecido. Sabe o que chegou? A caixa vazia. Você jura? Juro. Aí o que aconteceu? Eu com todo cuidado, não, foi alguma fraude e tudo mais, liguei. Fui mal atendido, mas demora uma coisa horrível, e-commerce conhecido. Com muito custo conseguiram me escutar, eu expliquei tudo. Não, tudo bem, vamos resolver. Depois de bastante tempo chegou a encomenda novamente. Fui lá na minha portaria, porque eu tinha que entregar em mãos, peguei, trouxe para casa. Isso era pro aniversário da minha esposa, que já tinha furado. Putz. Abrimos, um dia que eu estava me arrumando para ir para um casamento, parei para ir lá pegar a encomenda, fui, acredite se quiser, abri, estava vazio novamente. Aquela fragrância Invisible Parfum. É isso aí. Não é essa? Invisible Parfum. Depois, nos bastidores, você me conta. Não, eu falei, e aí para concluir, eu fui insistir de novo. Isso eu ligando, fazendo uma viagem no carro, no Bluetooth para a empresa. Minha esposa estava comigo. Meu Deus. A atendente teve a coragem de falar assim, olha, avaliamos aqui a parte interna e o risco que a gente identificou é que o senhor está fazendo um golpe, está fazendo uma fraude. Aí minha esposa escutando, rindo para não falar uma besteira. Rindo de nervoso, né? Eu falando isso e eles falaram isso, que eu que estava fazendo golpe. O que aconteceu? Para acabar,
advogado, justiça, Nossa. recebi o valor, recebi um bom danos morais, foi Ou até seja, justo. você mas recebeu o não era o que eu suficiente queria. pra comprar 20 perfumes, né? Mas foi um estresse horrível. E eu nunca mais quero saber dessa marca. Porque a gente fica com ranço. Infelizmente, Fica. você passar por uma situação dessa no aniversário da tua esposa e você ainda ser chamado de golpista, Ó, e como você tá me ouvindo, a chance de você ter um cliente chamado Alessandro Schlomer é quase zero, irmão. Tem outro Foi Foi Alessandro. você. Se você tem na tua base de cliente Alessandro Schlomer, aproveita agora, faz o marketing mais incrível dos e-commerce. Filmação, olha, revertendo um cliente insatisfeito, porque é a tua chance, meu filho. é Não isso que- aí. eu sempre falo, o problema não é errar, o problema é não corrigir. É E isso. eu te falo mais, eu não gosto muito de quem não erra, não. Porque eu fico meio receoso. Esse cara não quer errou, bicho. Perfeito é só Jesus, não tem. Tem Né? uma parada e aí, É cara? complicado, né? É tipo andar de moto. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Vamos vir comigo na garupa. Eu falo assim, você já caiu? Nunca. Não. Vai lá. Eu não quero ser o primeiro, porque motoqueiro ou você caiu ou vai cair, irmão. Então, vamos Não, mas é devagar. isso. E como eu sempre faço, eu ligo pra explicar, jamais pra brigar. Não, pode Sim, acontecer a é fraude justiça, interna em algum algo lugar. justo. Agora, você inverter e colocar bomba pro cliente e ainda sendo indevido, ficou marcado. Ou E é seja, de um e-commerce. entrega, né? Que Entrega. é os ponto 2. É entre- Olha o é quanto que isso, é importante. voltando, Te marcou É. profundamente. É isso, né? Parte entrega. dois. Não adianta eu vender e não entregar o que eu prometi a venda. Aham. E, por terceiro, não menos importante, aí sim a importância da gestão. Porque quando eu tenho venda, tenho operação, tenho entrega, aí eu tenho que ter a gestão. Muitos vendem, tem até entrega, mas E essa pecam na gestão engloba financeiro. Tudo. a questão financeira, Planejamento, pessoas, né? Quando a gente fala de Caramba, gestão. vamos ver isso aqui, ó. Quer vender alguma coisa? Venda, Entrega entrega e gestão. e gestão. Se você vai montar uma empresa hoje, você parece estar com o Alessandro pequenininho, o Júnior Alessandro. Thalita, nossa amiga Essa, Thalita. Thalita, vai Venda, abrir agora a sua empresa. começa a Entrega com vender. excelência e gestão. Primeira coisa, venda com excelência, faça uma entrega incrível e depois gestão. Gestão. E não adianta as pessoas acharem, é só vender. Peraí, eu preciso olhar para os números, né? Isso. Preciso olhar. Não, e a gestão, até a própria experiência do cliente está na gestão. Sim. Porque não adianta eu vender, aí entregou Não saber com a se ele tá caixa vazia, satisfeito quando o ou cliente não. ligou, falar que o cliente está fazendo um golpe. E como é que ela Nossa. checou isso? Como é que verificou uma coisa indevida? Olha, sabe, como Entendeu? é que você chegou nessa conclusão quando a Clarice te perguntou, né? O que descobri empreendendo? Você falou, ó, empreendendo, eu descobri 3 pilares básicos aqui que eu enxerguei na sua vida pessoal, de Sim. empreendedor, né? Exato, Aí você exato. falou, cara, eu aprendi que eu primeiro preciso aprender a vender, e não importa o que eu tenho que vender, Sim. e eu tenho que entregar o que eu vendi, que é compromisso, né? Então é a venda, o compromisso da entrega, e depois gestão. O que você está me falando aqui, vê se faz sentido. As empresas que você vê chegar assim, sucateada, que elas chegam arrebentadas no teu escritório lá, fala, cara, tô com o e-commerce aqui aos cacos, porque não sei de onde é que tá saindo o dinheiro, entra, sai, eu não vejo a cor do dinheiro. E aí o cara não sabe se tira pro labore, não sabe se tira lucro, que depois a gente fala disso. Sim. Mas olhando para esse cenário todo, as empresas que chegam arrebentadas lá, provavelmente elas até sabem vender, porque estão rodando, Sim. estão entregando, porque ainda não fechou a operação e não está entregando. Sim. Só que elas não têm gestão. É o mais Ou comum. não. É o mais É comum. o mais comum. Às vezes a gente percebe oportunidades que a venda está mal estruturada. E nós não somos especialistas em vendas, por mais que eu sou responsável da venda da potência. Mas eu não me coloco como consultor de vendas para Aí clientes. você. Mas a todo gente faz parceiro. aconselhamento estratégico, né? A gente faz papel de Você indica conselheiro. para a empresa do Malavota, né? Por exemplo, Malavota, um grande Sim. parceiro, que teve aqui também. Então, é um exemplo. O próprio sócio dele, o Gustavo, que é o Sim. nosso cliente, é um amigo, já foi meu mentor. Então, é isso. Mas, às vezes, a gente percebe. Às vezes, eu percebo que a operação da empresa está furada. A gestão também está ruim, mas a operação também não tem KPI, não tem né, indicadores da operação, não tem um nível de satisfação. Não sabe tá nem falhando. qual canal mais vende. e tudo A gente mais. atendeu um cara que era dono de uma empresa grande de entrega por caminhões. O caminhão do cara parava na rua toda hora por falta de manutenção. Ai. Os motoristas estavam de saco cheio A dormindo. gestão não era financeira, né? O número Era finance- operação. o número financeiro Entrega. te apontou o problema. Isso. Você olhou pro Isso. financeiro, ele apontou um problema. Isso. Só que não é o financeiro que corrige. Não, às vezes é operação. Operação é esse pilar da entrega. Operação Uhum. da empresa é entrega. Por exemplo, potência. Eu vendo, como é que eu vendo? Eu tenho marketing, tenho digital, tenho site, tenho tráfego pago, equipe comercial, tudo venda. Tem que vender.
Depois é o quê? Minha equipe técnica entregando a visão estratégica, a controladoria, meus consultores, entrega. Se eles se furarem, eu vou ter um problema nesse pilar. E o terceiro é o quê? Como que está a minha DRE gerencial? A potência está parando em pé? O meu fluxo de caixa para em pé? Eu tenho uma reserva para emergência e oportunidade adequada? Eu tenho uma estrutura de equipe pessoal bem balanceada? Eu tenho um planejamento financeiro adequado? E é tudo gestão. Eu colocaria isso em 3 pilares para empresas que tá faturando aí, sabe essas empresas que já podem ter C-level sem ser o C-level de MEI? Que é aquele C-level mesmo. Tipo, ele já tem Gestor? Vamos chamar de gestor? O gestor, mas assim, é aquele cara que já tem gente o suficiente para ele gourmetizar esse nome e falar assim, cara, já tem esse level na minha empresa, já tenho o gerente, já tenho os diretores, eu posso ser um CEO, vamos falar assim. Sim. Porque a gente coloca CEO no cartão, a gente sabe que é bonitinho, chama atenção, tudo, mas a ideia não é essa. Mas se a gente for colocar os 3 C-levels, assim, mais importantes de uma operação, e aí você pode entender como um gestor, dono, enfim, o nome que você quiser dar aí, mas vamos colocar assim para o mercado entender. Seria o CEO, que é o cara que vai olhar para o futuro, vai olhar para frente, e aí junto com ele tem uma mistura de CMO ali, que é o cara de marketing, que é a venda, né? Tô falando do Mar Vendas aqui. Mar Vendas, marketing vendas. Sim. Esse cara tá olhando para futuro, tá olhando para negócio, ele tá ali. Aí cai para o CEO, que é a operação. Aí o CEO, que é o cara chefe de operações, aí ele é o da entrega. Total. Tô pensando nos seus pilares. Vendas, eu tenho o CMO, o CEO cuidando disso aqui, tudo mais. Sim. Aí eu venho para operações, aí eu tenho o CEO, que é aquele cara que faz acontecer, que garante o pedido do início ao fim, enfim, todo esse cenário. E aí que vai entrar o CFO, que é o cara junto com o CEO, junto também ali, né, trabalhando aquela parte de financeiro, gestão, contábil, isso, e aí jurídico. depende do tamanho da empresa. Tem empresa que tem o C-level de pessoas, né? Ou às vezes o CFO tem só uma gerência um pouco menor ali de pessoas, porque não tem tamanho para ter um diretor. Eu coloquei esses 3 pilares porque eu acho que é aí que eu queria entrar. Tem muita empresa gourmetizando antes da hora, não tem? Tem. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Não, claro, porque coloca uma estrutura tão pesada que nem ela aguenta. É aí que eu queria chegar. É isso. O cara faturando 300 Um monte de gente mandando, né? Igual aquele negócio tem uma figurinha de um navio que o pessoal que manda ali e os funcionários aí, não, tira todo mundo, só os diretores ali, a empresa Que não sabem remar, né? Não sabem dirigir. É aí que eu queria entrar, porque tem muita empresa que tá faturando lá 500 mil no mês, já é um cara de um porte interessante, certo? Sim. Aí ele vai lá e começa a colocar, tipo assim, eu tenho uma área de people, uma pessoa de people só focada em diversidade, eu tenho uma pessoa de people só focada em tal coisa. Aí ele sai desse cenário, vai pra parte de vendas. Aí tem o cara de marketing só focado em venda específica do digital, não sei o que lá. E aí começa a granularizar tanto o processo. Mas quando você já chegou a pegar algo desse nível e quando você vê, você... Fala, E aí, enxuga você fala, aí, cara. querido, Então, bora normalmente enxugar? essa discussão começa quando a gente vai para a fase do projeto, da nossa jornada, diretor financeiro por assinatura, que é a jornada que a gente implementa o orçamento anual na empresa. Que aí ele enxerga que tem C-level demais, Aí tem tudo começa a ficar exposto. Tem muita diretoria Entendeu? que não deveria existir, aí você vai isso. enxugando. E aí, como que é pra enxugar? Conta aqui pra mim, porque o que está relacionado a pessoas, né? Sim. Eu sendo de RH é uma preocupação. E aí, Claro. entra tem uma outra discussão que a gente até conversou sobre CLT-PJ. Sim. Mas já entra nisso. Calma, é fogo. Pode ser ansiosa. Porque o que eu tô querendo trazer pra você aqui é, a gente, pra não sair desse tema, tá? Que o TDA às vezes bate forte aqui. E aí o lance é o seguinte, eu nem tenho o nome, é só pra usar, eu gosto de usar. Agora, olha só, qual que é o lance? O que eu tô colocando tem empresas que tem esses pilares, que tá lá, como você falou, marketing, vendas, entrega e Gestão. E gestão. Dentro da área se a gente tiver esses 3 pilares fortes, e eu gostei muito dessa sua ideia, o cara vai conseguir funcionar. Sim. Só que aí ele começou a vender. Aí ele já quer começar a colocar outros pilares. Aí ele vai trazer. Cara, tem N formas que pra falar aqui. Tem vai de people, vai de people, SG, até, sei lá, o cara gourmetizar áreas de vendas que nem deveriam existir ainda, que aquela tá funcionando, ou uma operação de capilaridade. Por exemplo, diretor de experiência do cliente. Isso. Não é que um dia não possa ter, mas Sim. a área é importantíssima, mas você tem um diretor Sim. E aí áreas vão nascendo. E aí a minha preocupação eu acho que tem muita empresa que tá quebrando, porque ela tá gourmetizando antes da hora. Cara, e no e-commerce, isso é muito normal, Alessandro. Deixa eu dar um exemplo prático da Thalita aqui, ó. Ela começou a vender, aí ela vai lá e coloca o RP, que é o sistema dela. Contratou Bling, baratinho, suave. Coloca lá, ela tá rodando com o Bling, com o tinyzinho dela lá, funcionando, o cara vendendo bem. Aí ela chega nos 300 mil, cai na lábia de um vendedor que ela achou no Instagram, falando que o RP que ela tem não presta. E aí ela acha que ele é um RP pequeno, para pequenos, porque ele serve o pequeno. Só que ele também serve pessoas que faturam milhões. Médio. Aí o que o cara faz? Ela vai lá e fala assim, não, o rapaz aqui me ligou, o da SAP,
eu vou colocar aqui um Acaba com a SAP. empresa dela. Só que, cara, ela nem tem estrutura pra pôr nesse negócio. Sim. Ou ela fala assim, não, agora tá na hora de eu fazer minha logo. Aí ela pega do caixa dela lá, 10 mil reais e joga numa agência. Porque quando ela fez a logo, primeiro ela gastou 500 reais com o rapazinho lá. Sim, E agora ela vai gastar 10 mil na logo. sim. É. Ela antecipou tendência que não era pra... Então, no planejamento estratégico, planejamento financeiro, ciclo orçamentário anual, é a hora disso tudo ficar muito exposto. E vamos chamar assim, da alta direção da empresa, que podem ser os sócios, podem ser os gerentes, depende de cada empresa, olhando isso, começa a tomar decisões. Não só olhando hoje, mas olhando pelo menos o ciclo de um ano. E isso fica mais claro. Por exemplo, a gente já fez ciclo orçamentário em empresas que quando você perguntava, ó, supervisor tal faz o quê? O diretor desse supervisor não sabia falar. Eita. Aí a gente falava assim, olha, desculpa, mas se você, diretor, não sabe o que esse supervisor faz, eu acho que não precisa, então tá mais ali. E quando via, muitas vezes, era menos um. E não pela pessoa, mas se o head, o líder ali, o diretor, pra empresa não existir, sabe né? explicar, por isso que é o OBZ, Orçamento Base Zero. Opa, como é que é? OBZ. Thalita, anota aí. Anota aí. OBZ. Metodologia de Amiga da orçamentária Thalita tá OBZ, anotando. Orçamento Base Zero. Qual a diferença? Antigamente, como é que o pessoal fazia orçamento? Ah, já tem 3 anos que tem o gasto de 1 milhão com pessoas, então repete 1 milhão e coloca mais 10%. É isso mesmo. Era assim. É isso. Aí o base zero é o seguinte, não, mas por que 1 milhão? Tem quantos ali? E quem faz o quê? Se não sabe explicar, então tira. Aí em vez de 1 milhão, em vez de aumentar 10%, foi para 600 mil. Eu vou dar um caso real para vocês. A gente fazendo isso numa empresa, sem dar nomes, nem posso. Ai, meu Deus. A gente percebeu uma linha era mais ou menos, acho que era 300 mil reais de marketing. Aí, mas a gente abria tudo. 300 mil reais de marketing. E a diretora de marketing na sala falou assim, mas o que é essa linha aqui? Porque não estava muito explicado. Aí vai aqui, vai ali. Ah, não, essa linha aqui é a adesivação da empresa na banca de jornal aqui de frente. Nossa, calma aí. Porque era mais ou menos quase 20 mil por mês, eu acho 15, 20 mil. E no final dava 200 e poucos mil. Falou assim, mas em frente ao nosso prédio, precisa gastar esse valor para adesivar a banca? Alguém que está em frente ao nosso prédio com o nosso logo enorme, não sabe que a gente está aqui? Mas sempre estava aí, você tem mais de 3 anos. Melhor resposta que eu queria. Então não precisa, né? Aí o CEO, não, pelo amor de Deus, tira isso. Nem ele Tiramos. sabia. Naquela reunião, Ai, meu minutos, a gente economizou 200 e poucos mil para a empresa. Fazendo o quê? Só o que já tinha que ter sido feito, mas ninguém teve um método para Que era chegar nisso. possível. Eu acho que o senhor deve ter ficado com vergonha de falar, nossa, tira aí, né? Foi até ele vi foi até isso. leve, porque teria um momento que poderia até querer a cabeça do diretor, né? Mas não aconteceu, ainda bem. Mas assim, o meu foco como finanças nunca é expor ninguém, é resolver problemas de números. Mas é impossível. Os números vão falar. Gente, mas Mas olha... é o foco, né? Aquilo, né? A pessoa fizer uma besteira, resolveu, eu saio Alessandro. feliz da reunião. Então a gente Nossa. vai levar isso. Então são economias reais, isso é um caso real. Que numa reunião de orçamento base zero, com a metodologia adequada, você economiza isso. Isso, claro, a Thalita está começando, mas em algum momento ela vai chegar nisso. E aí começa um monte de penduricalho, um monte de sistema. Quando vai fazer orçamento, mas para que esse sistema? Ele foi importante lá no primeiro ano, agora no 5º ano ninguém mais usa. Então vamos cortar? Pô, menos 3 mil no E ano. agora a Thalita Qualquer vai coisa ter... no ano é 3 mil, 5 mil, 10 mil. Sim, não, é melhor No ano, já a gente sempre vê o iniciar com um bom planejamento para lá na frente não ter prejuízo. É isso né? mesmo. E agora a Thalita vai ter que contratar a Clarice. Aí. E aí é PJ ou CLT? É isso que você ia perguntar? E aí? agora? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Polêmica. É um Vai, Thalita. assunto polêmico. Hoje em dia tudo está mudando. O que eu vejo que você, Thalita, né? Coitada Thalita, é pesado, mas ela deve buscar um apoio jurídico. Thalita Fit. Minha opinião. Anota aí, Thalita. Não Sim. precisa contratar um advogado para a empresa ainda, provavelmente Tá. não, mas uma consultoria. Um advogado por um projeto específico de quê? Me ajusta, me avalia meu cenário e o que eu posso fazer PJ sem risco. Ah, o advogado adequado. SAS aí, ó. Mas tem alguns modelos parecidos. Porque assim, a questão do PJ, por muito tempo, tinha aquele preconceito. Sim, Né? sim. Nossa. E aí depois foi caindo, né, esse preconceito, porém, era um CLT-PJ. Tem até um A pejotização. Isso. Isso. Porém,
as pessoas procurando uma ajuda jurídica, ela pode colocar ali no contrato, porque é um prestador de serviços, né? Sim. E então, assim, se resguardar, colocando tudo ali, o que é... Como que é aquele ditado, a pessoa também, o TDAH aqui batendo. Não ter os vínculos, né, empregatícios também. Aquilo que tem que ser acordado, né? isso. Acordado e assinado. Combinado, Isso. não combinado sai não, caro, mas quando você tá falando de Estado e regras, o combinado pode sair muito caro. Pode. Exato. O combinado pode não ser jurídico. Na trabalhista, Porque o trabalhista existem- tem que ser o combinado e, claro, debaixo da lei. Exato. O combinado Que não e é fácil. certificado. Porque cada hora tem novas jurisprudências, né? em tudo. Isso. Hoje está sendo muito discutido e eu acho que está indo muito mais para cada vez flexibilizar mais. Mas tem alguns pontos de interrogação no caminho. Mas nós falamos aqui, a Thalita tá do outro lado roendo as unhas, porque até agora ela não entendeu. É PJ ou CLT? Como é que ela faz? Tá começando. Por isso que eu, assim, eu não afirmaria para a Thalita. Eu solicitaria ela ver um Vai advogado. Um advogado especializado, porque tem muitas nuances. Sim. Você pode ter um modelo Já PJ pensou? mais bem desenhado e não ter problema nenhum. E ser muito melhor financeiramente. E ser mais flexível. Eu gosto do modelo. Mas se você fizer isso mal feito, você pode ter um passivo prejuízo. oculto. Ele vai Um pegar processo. retroativo, vai te processar, Vai. e aí aquele PJ, ó, Pode sair muito caro. Né? E assim, eu penso o seguinte, você vai tratar o PJ de fato como um funcionário? Você quer Tem cobrar horário ele pra aquele chegar? horário Tem comercial horário pra sair? cheio? Se ele não puder, ninguém pode substituir. Isso é só uma fuga pra não pagar imposto? Então você se ele não sente o puder, cheiro ele do pode mandar risco. alguém no lugar, né? É Ele isso. tá prestando serviço pra você como empresa ou ele é um funcionário disfarçado? Ele emite nota porque ele é fiscal. porque tem ele é um contrato CLT com a empresa direitinho. Tem gente que não faz nada, nem o dever de casa. Aí, assim, é passivo, claro. É só esperar. Porque ele é um CLT com um lençol por fora, assim, eu sou Eu um já PJ, vi sou um PJ. empresários, casos reais, que nem é CLT e nem é PJ. Eu falei, mas como assim? No final do mês, a gente paga o cara. E às vezes paga na conta É um da pessoa combinado jurídica, às que eu vezes já paga na conta da Ixi, pessoa gente, física. eu já vi muita coisa. Não sei nem se eu posso abrir, mas Não. enfim. Entendeu? É complicado. Não, eu quero continuar o podcast aberto. É. Para aí. Mas entendeu? Aí o risco É aquele saláriozinho no CLT, mas tem o por fora. Existe. Isso. Já. Então, assim, mistura. Aí, assim, é contar com a sorte demais. Aí eu não recomendo. Agora, não sou contra PJ. Eu acho que se for bem desenhado e realmente Isso. respeitar o combinado, eu acho ótimo. Quais partes do financeiro você acha que os e-commerces mais erram, o pessoal do digital? Que você pode dar uma dica pra eles assim, o que você acha que eles mais erram hoje, os e-commerces que estão no Brasil aí, funcionando? Então, que eu acho que se aplica perfeitamente. Primeiro, que a gente já começou falando, que é não fazer o planejamento financeiro. Pode ser numa planilha, pode ser básico, uma visão pelo menos de um ano, mas ter esse planejamento. O que ele pretende alcançar? Sabendo que não vai atingir aquilo, mas pode ser melhor, pode ser pior, mas tem que ter. Tem que fazer um plano inicial. E hoje ele encontra como fazer isso, porque às vezes ele não sabe nem como começar. Então, aí certamente tem conteúdos, né, no YouTube e tudo mais. Minha rede fica à disposição se quiser mandar para mim o que eu puder orientar. Você tem Sim. lugar onde eles possam Eu buscar tenho lá? algumas palestras no meu YouTube, Alessandro Schomer, ótimo, também perfeito. ajuda. Mas o que eu posso dizer de forma mais rápida? O que é projetar? O que é planejamento financeiro? Pensa o seguinte, quais são as receitas previstas mês a mês até um ano à frente? Ou seja, vamos falar de maneira bem simples. Tudo que vai entrar, que você espera que vai entrar, quanto que eu vou vender esse mês? Imagina que Dá a uma Thalita vende a chutada sua lá. calça. Vamos lá. Em vez de colocar assim, eu pretendo vender 50 mil reais em maio, não. Coloca assim, qual o ticket médio da calça? 200? Pá. Quantas calças eu vendi no último mês? Pô, foram 10. Então eu pretendo aumentar um pouquinho, agora eu vou botar 20. E aí, qual é a receita estimada? É 20 vezes 200. E aí todo mês ela fala assim, Entendeu? ó, É abrir se eu um vender pouco mais mais, duas... premissas. Se por mês eu crescer 10%, então Você vai eu vou crescendo. vender isso aqui, ela vai crescendo. Isso. Aí imagina que daqui 6 meses a Thalita fala assim, agora eu não vou ter só calça, eu vou ter também blusa. Então aquela linhazinha de calça tanto, o ticket médio de tanto que dá Esse é um tanto de exercício reais... gostoso de fazer, É né, gostoso, Alessandro? é Porque ela vai maravilhoso. imaginar É isso. o que ela tá Cria crescendo. uma expectativa, né? É isso. Então, por quê? O problema é quando o empresário, por falta de conhecimento, projeta o seguinte, 10 mil, 50 mil, esse número é muito Sem noção, fechado. é. Agora não abre. Pô, quanto que você faz hoje, Thalita? Eu vendo para 10 mulheres. E quanto que é? A 100 reais. Então ela fatura 1.000. E mês Pô, que vem, você Thalita? tem capacidade de crescer 10%? Tá? Tem, ué. Então mês que vem você vai vender 11. É 11. É isso. Vai de Opa. pouquinho em pouquinho. Mas em dezembro já é outro número. Porque foi Que aumentando. 10% é acumulativo, né? É isso. É. Então, eu recomendo isso. E claro, ela já sabe qual o custo.
O custo representa o quê? 50%? É fácil calcular. 50% do... Quanto maior o volume de venda, mas é sempre 50% E ela tem que lembrar ao custo que da mercadoria vendida. Sim. E ela tem que lembrar que se em 6 meses ela atingiu o número de venda que ela imaginou que ela vai atingir e ela vai precisar de mais uma pessoa, o custo aumenta. Aí é o custo fixo. E ela começa Em a algum botar custo momento do fixo. planejamento financeiro, ela fala assim, eu comecei com R$1.000. Agora, daqui 6 meses, um exemplo, eu tô com 15 mil. Opa, Thalita não aguenta mais sozinho para dar atendimento, suporte. É. Então, daqui a pouco, nesse mês aqui, na minha planilha, eu faço assim, agora, funcionário de suporte, que custa R$2.000, um exemplo. Sim. Esse é planejamento financeiro, que vai chegar onde? Qual o lucro que ela vai ter por mês? Alessandro, você só vai sair daqui. Eu vou falar pro pessoal fechar a porta lá. Não deixa ele sair, não, tá? Ele só vai sair daqui da hora que ele assinar o nosso contrato aqui pra ele fazer uma aula comercial. O meu primeiro planejamento financeiro do e-commerce. Opa, vambora. Vamos dar uma aula pra esse povo aí depois da nossa Academy? Vamos. Vocês querem ter... Thalita, você quer ter uma aula com o Alessandro sobre planejando o meu e-commerce? Primeiros passos para planejar meu e-commerce? É isso aí, pô. Seria legal você dar aula no nosso Academy pro pessoal aí. Vamos. Porque eu gosto de simplificar. É claro que os materiais técnicos, a gente faz materiais que, se olhar a fórmula, você não vai entender nada. Chega num nível de sofisticação, automatização. Mas que a Thalita não precisa se preocupar nisso agora. Ela tem que fazer o mais simples. Pode fazer até no caderno, mas o caderno é muito ruim, porque para você mexer com o mínimo de somar, tudo é muito complexo. Então, a planilhazinha Excel, a maior parte consegue. Então, acho que já ajuda bastante. O básico precisa ser dito. Isso. E uma das coisas que é com a nossa conversa, acho que é importante de você, Thalita, saber, e as pessoas que querem empreender, busque conhecimento e depois não jogue no lixo, coloque em prática. É isso Acho aí. que seria isso. Né? Eu falo isso no livro. Eu falo da seguinte forma, muito legal. Eu acredito, parece algo tão simples, mas eu vejo muitos empresários não fazendo, que é o quê? É o poder que é a combinação do planejamento com execução. Exato. Parece algo bobo, mas tem pessoas, empresárias que são incríveis no planejamento, mas Na não execução. conseguem colocar em prática. E outros são incríveis na execução, aqueles tubarões de fazer Mas não consegue acontecer, planejar nada. mas não planejou. Às vezes está indo numa velocidade, mas está indo para onde? Nem sabe. Então, Aqui quando você combina isso, o resultado no nosso app, o cara vai se inscrever lá, né? app.econovas.com. Ele se inscreve, ele pode descobrir. Você quer descobrir qual é o seu tipo de perfil comportamental? Você tem um teste de graça aí no app. Você vai se inscrever lá, app.econovas.com, se inscreve, e aí você vai clicar lá em Fit Cultural. Aí ele vai responder 24 perguntas, bem rapidinhas ali. Cara, é 1 minuto, tá? É o tempo dele ir ali no banheiro, falar, vou pegar o celular. 24 perguntinhas rapidinho. E aí você vai responder, cara, e vai aparecer o teu perfil. Pô, eu sou mais idealista e sou menos executor. Então, na hora que você for abrir um negócio, cola no cara que é executor. Pô, complementa. Pra ele ter sinergia com você. Porque às vezes você é um cara muito bom pra idealizar, mas você é ruim pra executar. É isso e aí você cola num cara que nem eu sou o viajante da maionese. 10 minutos eu tô criando produto novo. E fico... Aí eu colei em quem? Colei em gente que viaja menos que eu, ou tem mais estrutura. Só que aí eu fiquei muito pé no chão pra corrigir. Aí eu colei em sócios que olham muito lá na frente, né? Nosso sócio investidor, ele olha lá, eu penso assim, nossa, vou abrir isso aqui. Que isso aí? Isso é pouco, cara. Pensa lá, ó. Aí você vai lá na frente. Aí eu tenho, sei lá, menos estrutura de pegar a galera pra juntar, porque eu faço muito bem o que eu faço sozinho. Aí eu colo em quem? Que é ela, minha sócia na vida e nos negócios, mas no negócio ela me traz pra realidade de falar, ó, seu comportamento de comunicação tá ruim. Vamos melhorar isso aqui? Traz pra cá. Então a gente vai melhorando esse comportamento. Mas se você saber quem você é hoje, nesse momento, porque isso muda, né? A primeira coisa é fazer essa autoavaliação. Se inscreve, você sabe. Tudo na eu já vida, fiz vários. autoconhecimento. E você tem que fazer de tempo em tempo, porque a gente muda. Isso que eu falo, Tem ali a percepção, mas a gente vai ajustando, mexendo. Não vou dizer bem evoluindo, porque não tem perfil errado, né? Sim, vai exatamente. Mesmo, É dinâmico, né? Isso. Então você escreve lá, coloca lá, você faz sua... Talvez no momento que eu não era empreendedora, era de um jeito agora. É isso. Ela tá mais comunicadora, obviamente, porque eu também, porque a gente tá aqui, né? Claro, Você vai claro, melhorando esses skills. A gente erra, acerta, Sim. erra, acerta. Mas isso que você falou é muito bom. Então, assim, o poder de planejar e executar faz algo toda a incrível. diferença. Lembra que o Jacob veio aqui? A gente tem um episódio, depois você assiste aí com um contador incrível, Jacob. Eu assisti, muito bom. É muito bom. Você assistiu? É muito bom esse episódio, cara. Um abraço, Jacob.
E ele deu uma aula pra gente de contabilidade, né? E ele fala um negócio que eu gosto muito, que é o que você falou agora. Ele fala que tem o empresário e tem o empreendedor, né? Muito bom. O empreendedor é o cara que tem a ideia, né? E ele fica viajando, fala, nossa, vou abrir uma empresa que recruta pessoas pro e-commerce e vai ter um astronauta bonitinho. Ele tá viajando nisso aqui tudo. Aí chega a realidade... Tem que fazer isso. A realidade é o empresário, né? Ele cola atrás do seu cangote aqui e fala assim, ó... E o dinheiro? Quem que vai fazer? Que hora que você vai fazer isso? É isso. Como que você vai fazer isso? Não, mas a ideia é boa, tá? A ideia é muito boa. Mas como que a gente faz pra funcionar? E aqui é que o Jacob fala que todo mundo que tá começando um negócio, ele precisa ter dentro dele o empresário e o empreendedor. Isso. E aí não é tão simples. Ou né? às vezes, quando é muito difícil, Colhe alguém. sócio. Isso, Não dá pra sócio equilibrar. ser exatamente igual. Equilibrar. Não acho bom. Não, Tem também que ter esse perfil diferente para complementar. Isso, minha opinião. concordo. Cara, eu acho que essa dica foi ótima, então. O que você tem mais visto a galera errar no e-commerce é a falta do planejamento financeiro. Batata, não tem como. Mas aí, depois disso, seguindo, é o famoso fluxo de caixa gerencial. Ah, cara, isso aí você sabe o quê? Papo Episódio pro 2. próximo episódio. É um papo grande, papo Porque complexo. esse aí, cara, isso podia ser um tema. Sim. A gente traz um tema assim, ó. Fluxo de caixa pro e-commerce. Sim. Aí a gente vem com Perfeito. você topa voltar? Claro. A gente coloca você e a gente chama o Jacob. E a gente fala de fluxo de caixa Muito bom. do e-commerce. Nossa. É porque Vocês aí entra, dois- sabe o quê? Uma variável importante? O estoque. Compras de estoque, investimentos que acontecem, tudo é muito fluxo legal, de caixa. Porque aí já tem o cara Aí não do tem nada a ver jurídico com do- lucro econômico. Lucro econômico é uma coisa, caixa é outro. Já imaginou essa fusão aí? O jurídico e o contábil e o CFO de assinatura na Nossa. mesma Coisa boa, mesa, né? falando Olha, vai de ser- fluxo de caixa do Trazendo e-commerce. a pessoa pra realidade. A gente pode... Eu não sei nem se eu vou Thalita querer vai tá voar, aqui. a Thalita Vai voar. gente. Eu acho que não vou nem querer estar aqui pra não apanhar tanto. Eu vou ficar em outro Nossa, né? lugar. Já vem com... Mas vai ser muito bom isso aí, cara. Vamos fazer isso aí? Vamos. E ó, só para não perder o gancho, me veio a cabeça, falando do livro, e é uma frase que eu gosto de usar muito, né, que tem muito a ver com isso, e vale a pena para a Thalita pensar, que é o seguinte: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, e o Perfeito. caixa é o rei. Faturamento é vaidade. É vaidade, Lucro é sanidade. sanidade. E o caixa é o rei. Caixa é o rei. Isso Perfeito. resume muito bem. É claro, suas devidas proporções, mas por quê? É óbvio que a gente quer vender mais, mas vender mais não garante nada. Se você vender mais com a margem errada, você pode aumentar a tua bomba. Exato. Se você vender mais com esse ciclo financeiro descasado, você vai aumentar quebra, porque não tem capital de giro. Então depende. Agora, o lucro é sanidade, porque se você na tua operação econômica não parte com lucro, é uma bomba. Não adianta eu fazer essa caneca que custou R$5 e eu vender a 4. Tem um livro, não sei se você já Vai leu. dar pau, entendeu? E aí o caixa é o rei, por quê? Também se eu vendi com bom lucro, mas não recebi inadimplência, como é que eu pago meu fornecedor? Eu quebro. Por isso que ele é o rei. Já tá na ordem, né? É isso, vale a pena. Tem um livro muito bom, não sei se você já leu, quase te interrompi aqui, desculpe, mas tem um livro muito bom que chama Profit First. Eu já li, lucro primeiro. Tenho ele lá. Esse. Eu tenho uma foto aqui com ele, depois eu te mostrar. Você tirou? É porque eu fiz as fotos profissionais, não tem que fazer pro marketing. Ah, Aí eu fiz, lendo o livro. elegância, chique, né? Não, lucro primeiro, livro famoso, maravilhoso. Ah, esse Tem. livro é bom. Depois você procura aí, Thalita. Muito Lucro bom, primeiro. muito bom. E se você for uma Thalita em English, bota lá. Profit First. Cara, esse Perfeito. livro é sensacional. Eu não deixei ela ler não, porque senão ela vai me arrebentar. Muito bom. Deixa... Uma dica para Thalita, aproveitando, né, pelo Sim. tanto assunto que a gente tem aqui para falar, é a tal da reserva também. Né? Sim. Eu sei que é difícil, o empreendedor às vezes não tem caixa, nem para operação, mas assim que tiver um caixa para operação e começar Já a sobrar, começa a colocar na alocar uma reserva. reserva para... As pessoas chamam para emergência, eu gosto de chamar para oportunidade. Mas Perfeito. é a mesma coisa, né? Só o conceito para pensar mais positivo ali, porque, poxa, por que só emergência? Pode ser que a Thalita veja a Maria, que tem um e-commerce que ela está cansada e quer vender, e ela pode comprar. É uma oportunidade. Se ela não tem caixa, ela não compra às vezes. Então, uma reserva para oportunidade, não só para emergência, né? Mas eu acho que isso é importante ela ter isso no radar. E não pegar todo o lucro e só utilizar direto, e depois, quando dá um resfriado, não tem nenhuma reserva. É perigoso. Muito bom. Ó, vou te falar, se Gente. tivesse público aqui, você tava batendo papo, Alessandro, agora, não É, muito bom. tá? Ó, Alessandro, A gente Ai, tenta ajudar o que a gente fala na vida real para os clientes. Sim. Porque isso é caso dia a dia, entendeu? Pena que, assim, pena não, na verdade, isso nos dá a oportunidade de ter parte 2, Oh, que 3 maravilha. aulas. Isso Muita super coisa. necessário, que eu acho que é algo que, infelizmente, a gente não teve na escola, a educação financeira, Sim. e agora a gente precisa correr atrás. Então, nosso bate-papo está chegando ao fim, certo? Mas
Se você quiser aprender uma dica de ouro, e essa eu vou fazer um spoiler. Vai. Pra quem se inscreveu aí, app.econlovers.com, você vai encontrar lá, se inscreve, vai ter um menu chamado Academy, e lá vai ter 1 minuto extra com uma dica que ele vai dar. E eu vou até antecipar a dica aqui, eu vou jogar ele no fogo mesmo. Eu vou perguntar pra ele aqui como monta um DRE para um e-commerce que começou agora. Aí eu falo assim, o que é DRE? Se você não sabe, você precisa demais estar nesse negócio aí, meu querido. Porque você pode até, dar na tua empresa quebrar, se você não tiver isso bem montado. Então, assim, vou perguntar isso pra ele vai explicar pra gente e pra quem se inscreveu. Então, se você se inscreveu, app.econlovers.com, se inscreve lá, meu querido, indica pros seus amigos, indica pros seus funcionários, pra todo mundo que você tem aí, fechou? Alessandro, muito obrigada. Cara, prazer. Nossa. Prazer foi meu, agradeço mais uma vez, amo fazer o que eu faço, então... Poxa, é nítido. É um privilégio de fato, né? E Alphaville aqui, nem se fala, é uma terra... próspera, terra agradável, então eu sou fã desse lugar, que então quando precisar vai ser uma ótima oportunidade. Os elevadores aqui, se você entrar, tem microfone já, tanto podcast. Tudo isso aqui. E as pessoas estão numa vibe de evolução. Eu percebo isso, né? Então eu realmente gosto por vários motivos, mas eu vejo que é um ambiente que as pessoas estão mais dispostas, mais abertas a conversas, a conexões. Então as coisas acontecem aqui. Muitas conexões. E vamos fazer uma conexão final, então. Olha para aquela câmera ali, que é a sua câmera com a Thalita, e fala qual que é a tua rede social, como que ele te... E pode só letrar devagarinho mesmo, vai estar na descrição, tá? Vai estar na descrição do episódio aí. Mas fala onde eles se encontram, quais são as empresas que você toca hoje, qual é o arroba dessas empresas, tudo mais. Foi. Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Vamos lá. Lembrando, Alessandro Schlomer, o site da Potencer é www.potencer, com ER no final.com.br. Meu Instagram é Alessandro Schlomer, que é SCHLOM de Maria, é de escola, é de rato. E LinkedIn também, se você colocar Alessandro Schlomer, você vai me encontrar. Eu gosto muito de trocar ideias, né, gerar novas conexões, então pode me chamar nas redes sociais que eu vou conversar com você, a gente vai se conhecer um pouco mais, com muito carinho, faz parte da minha missão aqui de vida. Nunca vi pergunta sem resposta nas redes dele, tá? É verdade. O cara é bruto, é brabo. É isso aí. Muito bom. A gente cresce ajudando também, né? Isso aí. Isso. Obrigado, gente. Prazer. Foi um prazer. Prazerzaço. Obrigado. Valeu, galerinha. Até o próximo episódio. Fica aí se você se inscreveu que vai ter extra pra você depois.